Saravá sagrada mãe orixá pombogira, aroê pombogira. De vermelho e negro vestindo a noite o mistério traz. De colar de ouro, de brinco dourado a promessa faz. Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser. Mas cuidado amiga, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado amiga, ela é bonita, ela é mulher. E no canto da rua zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. E no canto da rua zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Ô girando lá, oi lelê. Ô girando lá, oi lará. Ô girando lá, oi lelê. Ô girando lá, oi lará. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Papo Entre Filhos, direto da tenda de Umbanda Ogum Beira-Mar e Pajão de Minas, Rua Joaquim Marra 797, eu sou o Celso. E eu sou o Pablo Araújo. E aqui atrás da câmera, provocando os dois, eu sou o Sandro. E o programa de hoje... É o Sandro Bujana, né? E o programa de hoje é um programa muito interessante. Mas eu não gostaria que quem começasse a assistir esse programa imaginasse que nós vamos sair daquilo que nós já fazemos desde o começo. Que não é falar sobre fundamentos. Nós falamos sobre o que tem por trás, né, dos fundamentos, embasando tudo isso. Então, hoje o nosso programa é para falar sobre pontos riscados, né? Mas nós não vamos explicar como um ponto tem que ser riscado, porque isso não é nossa função. Isso é o guia no momento da incorporação que ele decide trabalhar com aquele ponto em si. E aí, Pablo, essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. O ponto riscado... O ponto riscado é o RG do guia? Toda vez que aquele guia vier em terra para trabalhar, ele vai riscar o mesmo ponto e vamos imaginar uma outra situação. Tem 3 caboclos numa casa trabalhando na linha do seu pena branca. Todos esses 3 guias obrigatoriamente têm que riscar o mesmo ponto? Você tem nuances, né? Quando nós falamos em ponto riscado, a gente passa a comentar um assunto que é abrangente. É gigantesco. Você tem um ponto de identidade do guia, você tem um ponto de firmeza, né? Que é feito no começo do trabalho, próximo ao altar. Você tem um ponto de defesa que é feito na entrada, no limite entre a assistência, que é os consulentes, e o terreiro. Você tem todos esses tipos de pontos e cada um é ativado na força de um orixá, tá? Você perguntou sobre a identidade. Já sei onde você quis chegar, né? Então vamos lá. Entramos num terreiro, estamos desenvolvendo mediunicamente, né? E aí o guia começa a incorporar, vai revelando aí os nomes e tal. Chega uma hora que ele é convidado a firmar o ponto, né? Ou dar o ponto cantado e dar o ponto firmado, né? Que é a hora que as pernas tremem. Se vocês não tremerem, vão tremer, todo mundo treme. Com certeza. E ali é muito interessante, porque nós sabemos que os guias espirituais, eles são os verdadeiros detentores do ponto riscado. Da forma que se é feito na Umbanda, somente os guias o fazem. Em outras denominações religiosas você tem a Kabbalah, você tem mandalas. Agora a forma que é riscado dentro da religião de Umbanda era específica para Umbanda, né? E muitas vezes quando o guia está dando o nome dele, eu sou o Exu, né? Sou o caboclo 7 pedreiras. Ele vai riscar o ponto dele, tá? Você tem 7 pedreiras ligadas a Xangô, mas não quer, ele é regido por Xangô, mas pode ser que ele trabalhe na linha de Iemanjá, né? Ele risca um ponto lá e coloca a vela azul clara junto da vela marrom, né?
Às vezes o médium fica inseguro. Diz assim, olha, mas eu conheço o Xangô, a vela dele é marrom, o que essa vela azul está fazendo aí? Ou imagina que é o 7 pedreiros, mas ele riscou 7 flechas e um machado. E aí o médium fica se perguntando aqui, aí no começo é um pouco ruim isso. Ah, mas não, 7 pedreiras tem que ter 7 pedreiras, tem que ter tudo ligado a Xangô. Não, os guias sabem o que fazem. Ou até quando risca um ponto que na verdade ele não é identificável. A maioria dos guias riscam pontos, às vezes não identificado. Signos com pontos, aí o que vai prevalecer é o nome que o guia deu. Mas ele sabe em si aquela identidade dele. Riscou uma vez, aquele é guardado. Geralmente nas casas, o guia pede para o seu médium, anota, o médium auxiliar anota o nome do guia e o ponto que foi riscado. E dá para, quando o médium incorporar aquilo, guarda como uma relíquia. Aquele é um ponto de identidade do guia. Após isso, os pontos de trabalho corriqueiro, ele vai mudando de acordo com o trabalho que o guia vai realizar junto à assistência. É um trabalho que está tendo uma vibração, de repente, na linha de Ogum, né? Aquela vibração da lei e tal. E ele quer ativar esse ponto na vibração de Ogum. Ele pode ser um caboclo de Oxóssi, ele vai trabalhar com um ponto mais necessário para aquelas pessoas que virão ser atendidas por ele. Não é isso, Celso? Perfeitamente. De acordo com... O ponto não deixa de ser uma ativação de forças, e essa ativação vai se dar de acordo com a necessidade do trabalho, né? Então, como o Pablo falou, tem aquele ponto da identificação do guia, que é o RG, aquele ponto vai ser sempre aquele, mas no trabalho, eventualmente ele vai usar o ponto de um jeito, o ponto de outro jeito. Às vezes ele vai acrescentar algum elemento ou retirar algum elemento de acordo com a necessidade do trabalho naquela gira, né? E isso que o Pablo falou também da insegurança, isso é bastante comum, né? Na hora de riscar o ponto, na hora de firmar a vela, às vezes o médium, principalmente o médium iniciante, depois que ele já está, ele confia mais na sua mediunidade e já entendeu um pouquinho melhor aquilo, tudo bem, mas no começo ele fica naquela, poxa, mas o meu caboclo, em vez de acender uma vela verde, acende uma vela azul, como é que é isso daí? Não tem problema nenhum, né? No ponto, eu estava esperando que ele desenhasse lá 7 flechas e ele desenhou uma flecha só, como é que é isso, né? Ele vai fazer a ativação de acordo com a necessidade do trabalho, né? Eu costumo falar que é que nem um farmacêutico, né? Se estou com dor de barriga, ele vai lá e te dá um AS. Estou com dor no corpo, te dá um AS. Eu estou com dor de garganta, te dá um AS. Não, ponto riscado para várias necessidades, não. Eu acredito que o guia que domina esse mistério, ele é como um farmacêutico. É óbvio que no dia de trabalho, os guias já sabem o que a maioria da assistência está vibrando naquele momento, né? Um trabalho direcionado, relacionado ao campo sentimental do amor. Muitas pessoas precisam de emprego. Você vê com um trabalho direcionado no campo de emprego, é isso que determina qual linha vai abrir até o trabalho, né? Exato. A vibração que está acontecendo. E ali o guia, antecipadamente, já de parte disso, ele já sabe o ponto que ele vai trabalhar com toda aquela egrégora de pessoas vibrando uma mesma necessidade. Tá? E aí é diverso. Nos trabalhos corriqueiros não quer dizer que meu guia riscou um ponto, ponto simbólico, que a leitura pode-se dizer por mim que seria de Nhansan, que ele seja de Nhansan. Ali ele é um farmacêutico, ele vai ativando o mistério que melhor beneficiará aquelas pessoas que estão ali. Tá? Isso no ponto, sem falar na ativação com a mão, na ativação com o fumo em si, tá? E esse é o grande diferencial de um ponto para trabalho e um ponto de identidade. O ponto de identidade, ele tem a ver com a regência daquele guia e o campo de atuação, né? Ah, eu sou o Exu Tranca-Rua, tá bom. E aí no ponto dele vai um simbolismo de Ogum, os tridentes, e vai uma cruz. Exemplo, né? Identificando que ele é um tranca-rua das almas, né?
regido por Ogum, mas o campo de atuação dele é ligado à evolução do pai Obaloaiê. Ali eu sou um tranca-ruas, de repente tá aquele tridentão bonito, para cima vitalizando, quando é para baixo desvitaliza, que é a função de Exu, vitalizar e desvitalizar. Para a esquerda fortalece, para a direita neutraliza, e tá lá cruzado com 2 flechas. Ah, quem é você? Eu sou o tranca-rua, a regência de Ogum, mas ele é o tranca-rua que trabalha na linha das matas, trancando tudo aquilo que dentro do conhecimento que é regido por Oxóssi está de alguma forma tentando contra a vida, um conhecimento que está se expandindo de forma negativa, fanatizando as pessoas. Tá? Ele atua basicamente nesse campo. Esse é só um exemplo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes o guia não passa o nome dele completo. Nem o ponto Sou um completo, caboclo, às vezes ele é um 7 flecha lá, atua nos 7 sentidos, nos 7 campos vibratórios dos orixás. E ele fala que é um caboclo flecheiro só. Os guias trazem uma humildade intrínseca nele e uma certa... não é ocultação a palavra certa, né? Eles são bem reservados, não gostam de falar de si, de maneira nenhuma. Às vezes também, não, caboclo flecheiro. Ah, tem lá um caboclo 7 espadas. Não, caboclo espada só. Eles não gostam muito. E 7 espadas atua nos 7 sentidos, né, dos orixás. Então a gente se apega, no começo da mediunidade, o aprendizado vai nos ensinando, né? Vela verde de Oxóssi, vela amarela de Iansã, né, na Umbanda, vermelha de Ogum. E aí a gente vê, assim que incorpora, começa a desenvolver a mediunidade, quando o guia solicita uma vela ou risca um ponto, quando ele põe uma vela diferente, a gente causa estranheza em nós médiuns, iniciantes, que somos semiconscientes, né? Não é inconsciente, semiconsciente. E aí talvez aconteça um bloqueio por causa dessa quebra de paradigma, né? É um caboclo de Ogum. Ali risca uma estrela, e põe uma vela vermelha e 3 velas azuis. Vela azul é um Ogum intermediário para o campo de Iemanjá. Nos cultos de matriz africana, eles chamam os orixás intermediários de uma qualidade de Ogum. É a qualidade de Ogum voltado para a vida, ordenador das gerações. Aí pode ser um Ogum marinho, né? Ah, tem uma vela ali preta e branca ou roxa, que é Obaloaiê. Eu tenho uma estrela, uma cruz e as espadas. Ele põe uma vela branca, vermelha e uma preta e branca. A vela branca, azul e uma preta e branca. Uma vela vermelha, azul e preta e branca no símbolo, sei lá. E aí está dizendo, mas não é Ogum, é Ogum, mas ele é um Ogum voltado para os campos de Iemanjá, atuando sobre a força do pai Obaloaiê, Ogum Beira-Mar. Então tem todas essas nuances que no começo, o médium que é mais travado, todo começo, todo médium é travado, né? Isso todo início nos causa medo. Depois essas revelações vão sendo ao longo do tempo passadas para o médium. Então o importante é que nós confiemos no guia, porque não importa se ele desenha uma estrela que ao nosso ver está um garrancho, né? É um garrancho, a gente vai falar sobre isso. Não, aquela lá não está um garrancho não, ele está ligando os pontos. Às vezes a estrela está assim, está ligando um ponto no norte com um ponto oblíquo à direita, noroeste, sei lá, sudoeste, e está fazendo ligações nos pontos de força lá do octágono que ele está vendo, porque tem isso. Quando o guia vai riscar o ponto, não nós médios, mas ele pega naquela pemba, acende aquela pemba, e quando ele olha no chão, está como se fosse um caderno de caligrafia tudo luminoso, ele vai ligando pontos só. Ô Celso, então aproveitando o que o Pablo falou, o guia em si, o caboclo, né? O guia, ele foi riscar o ponto dele e de repente ele foi riscar uma estrela e ficou toda torta.
né? Aí ele deve pegar um paninho, dar uma limpada, tal, e refazer para ficar bonitinho. Existe ponto mal feito e o ponto bem feito? Existe isso ou não? Cara, muito legal você fazer essa pergunta para não, e muito legal fazer essa pergunta para mim. Você podia voltar só um pouquinho, a gente está falando de pontos riscados e o Pablo falou bastante de vela. Por que a gente está falando de vela também? Porque no ponto vai a vela, né? Ativadora. Vai a vela ativadora. E eu tive uma experiência com relação a isso que o Pablo estava falando também. No primeiro trabalho com boiadeiro, ele veio e falou assim: filho, pega uma vela marrom. Marrom, pai, marrom mesmo. E era marrom, e eu botei marrom. Então, se fosse para dar um conselho para o médico que está começando, que está indo para o trabalho, para linha de passe, confia no guia. Ele pegou a pemba para riscar o ponto, não cerceia, deixa ele riscar. Ele quer a vela marrom, ele quer a vela azul, bota lá a velinha, pediu uma água, bota lá a aguinha, faz o que ele está fazendo, o que ele está ou te trazendo na intuição, aquilo que ele está te impelindo a fazer, né? E que tá tudo certo. E aí, com relação à sua pergunta, né? Tem um guia que me dá a honra de trabalhar comigo, e ele faz uma estrela de um jeito que, se eu for fazer a estrela, se eu for desenhar uma estrela de 5 pontos, eu tenho uma dificuldade terrível. Ele pega a pena e faz. E ela visivelmente é uma estrela de 5 pontas, mas ela tem uma peculiaridadezinha, ela tem uma particularidade. E aí, se eu fico naquela, vou pegar um paninho, porque como o Paulo fala sempre, a gente é semi-consciente, a gente está ali, a gente não está fora, eu não fui embora e trabalho aí, quando terminar eu volto, eu estou ali, né? E eu olho para aqui, eu vou pegar um paninho aqui, não, ele fez daquele jeito, é daquele jeito mesmo, né? Então, não tem que corrigir o ponto que ele riscou. É lógico que, sei lá, se por algum motivo tinha alguma umidade lá no piso e borrou, também acho que não há necessidade, né, de fazer a correção. Deixa a gente ver que, às vezes, se isso acontece, também é isso, não é sinal de que o médio não está incorporado, viu? Você que não está vendo, se aconteceu isso com o seu guia, não quer dizer que você não está incorporado. Quer dizer que nós somos semiconscientes. No início da nossa incorporação, há bastante interferência. Tremedeira. E a gente fica toda hora voltando para si, dizendo: será que sou eu? Será que é o guia? Isso faz parte do desenvolvimento, você está fortalecendo o seu mental e o seu espírito. Então não se preocupe, você está incorporado. É que às vezes não. Às vezes há muita interferência nossa de achar com esse paradigma, né? Ele é da linha de Oxóssi, tem que vir só com flecha. Ele risca um outro ponto, falei, e agora? Ou essa flecha está muito aberta. E nessa interferência pode-se passar a mão, que não é o guia passando, somos nós. Por isso que o médium iniciante, ele não está entrando na gira do passe, ele não está trabalhando com assistência. Ele está se iniciando. É como se você está aprendendo a escrever o alfabeto quando criança, não é? Casa com Z, casa com S, acento agudo, você erra. Até você ficar bom. E a professora fala ditado oral. Aí você fala, ferrou, estudou ditado? Estudei. Fazer a chamada. É dessa forma que temos que aceitar a espiritualidade. Ninguém nasce médium pronto. Tudo é um caminho. É que aí nós às vezes vemos irmãos que se autoquestionam ao ponto de até abandonar a mediunidade. Dizer que não, eu não sou eu. E não é isso não. Confie no seu guia, não importa o que ele vai riscar. Pega a pemba aqui, ó, olho fechado, ele está riscando lá, se é uma estrela. Ele sabe o que ele está riscando. Depois a gente vai na lousa falar um pouco disso. Porque quando a gente dá o exemplo na lousa, de forma concreta, né, Celso, fica mais plausível isso que a gente está falando, né? Às vezes o que parece meu Exu desenhou um copo de uísque. O que parece um copo de uísque não é um copo de uísque. Minha pombagira desenhou uma champanhe no ponto, que parece uma taça de champanhe, não é. É que na nossa semiconsciência vai assumindo aquilo que a gente conhece, como se fosse, mas não é. É como ver nuvem, né? Ver desenho em nuvem, cada um olha e vê uma coisa, acha a necessidade de dar um nome para aquele formato, né? Exatamente, e aí
O vídeo é importante por causa disso, para quebrar esse paradigma e trazer uma confiança para aqueles que estão se iniciando em acreditar no seu guia e que nenhum ponto, signo, nenhum risco de um guia é em vão. Riscou um risco aqui, uma espada e depois uma vela. Ele não é em vão. Riscou uma cruz, circulou e depois uma vela. Aquilo tem um poder de realização gigantesco. O seu guia sabe. Você não. Vai aprender um pouco. 0,0001 você vai conseguir aprender quando tiver já passando para o outro lado, velho. Mas os guias sabem tudo. Então, às vezes olha e fala, é uma cruzinha, né? E Pai algum perdoe aquele que tira essa conclusão, é só uma cruzinha. Não, aquilo é poderosíssimo na mão do guia que sabe o sentido que aquilo fornece, tá? Então não é isso aí não se diminua não, deixa o guia trabalhar, deixa o guia esse que é o ponto, isso é importante, tá? Deixa eu aproveitar e... Ô Celso, eu lembrei de uma das nossas muitas conversas, eu lembrei de uma agora em especial, onde você me falou do seu começo, né? E aí quando você começou a ir para a linha do passe, e de repente o guia que estava trabalhando com você, ele não pegou a pemba, né? Foi ali com o dedo e ele fez ali o ponto dele sem os da pemba. Então o ponto riscado não necessariamente tem o uso da pemba, ou você errou? Olha, foi maravilhoso, até me emociona lembrar disso. O guia, ele me tranquilizou muito, ele falou, confia e deixa que eu tô aqui. E foi o que eu fiz, eu entreguei, procurei ficar o mais distante possível, não interferir em nada, e ele compreendeu a insegurança de pegar a pemba e riscar o ponto que ele já tinha apresentado em parte para mim, ele já tinha apresentado no meu mental, e ele falou, não é tudo isso daqui, não tá tudo aqui, mas é esse daqui, o começo é esse daqui. E ele sabendo da minha insegurança de pegar a pemba, mas será que é, será que não é, será que alguém vai olhar? E, filho, deixa. E ele foi lá com o dedo e fez exatamente do jeito que ele já tinha me mostrado como era e ativou ali. Então, é energia, né? É energia. A pemba, o fato de estar o risco lá talvez seja mais para que quem está ali vendo aquilo tenha confiança também de que tem um ponto ali. Mas tem guia que nem risca o ponto, né? Tem guia que por costume não risca o ponto. Que não risca com a pemba, mas está ativado lá. E foi o que ele fez e foi maravilhoso, foi muito bom esse trabalho. E é isso aí. E é interessante o Celso falar isso, você tocar nesse assunto, porque vem mais uma vez falar que dizer que um bando abre uma porta, abre mais 100, né? É um conhecimento infinito. Ponto riscado é uma das formas de um guia ativar um portal. O guia ativa com o dedo, como o guia do Celso fez, riscando. Ele ativa e irradia, aquilo abre. O guia, o Exu, ativa muito o ponto com a mão esquerda, quando ele bate em cima, embaixo, na esquerda e na direita, irradia no meio. Ali ele abriu uma cruz, a mão esquerda. Quando aquele baiano que você acha que está dançando, ele dá uma pisada na frente, dá uma pisada atrás, dá uma pisada à esquerda e à direita, ele está abrindo ponto de força através do chácara do pé. Exu através do chácara da mão. Aqui, ó. Aquele preto velho faz isso, ele está abrindo. Estrela. Ele faz tão rápido, a gente põe a cruz no meio e ativou. Ele está abrindo através dos sons. Um portal, porque o ponto riscado é um portal. A pemba, ele condensa as vibrações no giz. É como uma oferenda que vai feijão. Ele condensa a vibração de Ogum no ferro que tem no feijão. A pemba é condensadora dessas vibrações mentais do orixá, que ao condensar ali, ela se torna elemental. É só uma vibração mental, divina. Mas ao se condensar ali, ela se elementariza com o elemento que é o giz. Tá? Aqui, quando é estralo, ele ativa na vibração. O som tem vibração.
Quando é na batida, ele se abre também na vibração, através do chakra, que os guias trazem aberto, que simboliza norte, sul, leste, oeste. Ele vai ativando aquilo. E produz uma energia, como a do atabaque, né? Vai batendo ali, o guia espiritual que cuida dos atabaques está totalmente irradiando as mãos. Cada som que você tira, ele vibra no éter, e cada pessoa absorve esse som através dos pontos, entra no mental, e aquilo trabalha o mental das pessoas. Tudo tem fundamento na Umbanda, e a gente sabe que é ilimitado, como o Celso falou. Acabou a pemba, o guia trabalha? Trabalha, ele risca aqui. Acabou a vela, o guia trabalha? Trabalha. Não consegui firmar, acabou a vela para eu firmar o meu congato, preciso ir para o trabalho. Não vou para o trabalho porque eu não posso ir sem firmar o congato. Que isso? Firma lá com água. É um elemento, só que é aquático. Na falta, né? Porque a Umbanda é totalmente litúrgica nas velas. Também não vai ficar vagabundo, né? Exatamente. Nessa época de crise é bom firmar na água, que é de graça. Mas a vela é um elemento magístico, poderosíssimo e de uso da Umbanda. Mas, tu não queria deixar, acabou a vela, fechou a casa de Umbanda, eu não vou no centro porque não tem a vela. Firma com um copo de pinga, um triângulo, uma cruz, um copo de pinga só, unitário, e você ativa a força através dos líquidos, do álcool que produz ali da cana de açúcar, que é um vegetal. Então não tem desculpa para médium umbandista, tudo está nele, tá? E a Umbanda é esse leque, né? Agora, para desestimular aquele médium que, por conta disso que o Pablo está falando, está pensando em já ficar vagabundo, pensa o seguinte: não tem a vela, beleza, não tem a vela, vou firmar com água, vou firmar a esquerda lá com um copo de pinga e tal. Mas se você passa a fazer disso na prática, imagina o seguinte: você precisa caminhar de um bairro na periferia a 40 km de distância do centro, você precisa chegar no centro. Você vai de trem, você vai de metrô, você vai de carro, você vai de ônibus. Não tem carro, não tem trem, tem metrô, nem ônibus. Você vai a pé, você vai chegar também. Mas você não vai querer ir a pé toda vez. Todo dia. Então, é isso daí, não vai virar vagabundo não. Na falta, você usa um substituto. Um recurso Exato. Tão potente quanto. Sim. Né? Nós sabemos que acabou o defumador. Que é um bandista, todo bandista é praticante, né? Porque a Umbanda exige a prática. Umbanda não é para vagabundo. Não é, a Umbanda, ela exige a prática ritualística. Aquela coisa de sou um bandista não praticante. Não existe, não existe. Aí acabou aquele pozinho de pemba no final de semana, domingo, que você marcou de defumar a casa. Tá tudo fechado, e agora? Sabe, um copo de água com sal grosso, você vai fazendo o trabalho, cantando ponto. Só que vai na vibração, em vez de vegetal e eólica, que é do ar, né, da fumaça, ela vai na vibração aquática. E faz um trabalho incrível, não igual ao da defumação. Mas os dois trabalhos são bons, só que um trabalha numa frequência vegetal e eólica por causa do ar, e outro trabalha na frequência aquática cristalina, ou salina, que é por causa do sal grosso. Ambos realizam a mesma função, purificar, anular energia negativa, mas cada um na sua frequência. Né? Isso quando acabar. E quando chegar a segunda, você já compra 2 pacotes de defumador. Dá para se fazer com... não tem uma espada de São Jorge. Você faz a limpeza através da erva. E tem jeito para tudo. A Umbanda, ela é... A gente começa no assunto do ponto riscado, porque o ponto riscado inclui isso. Você pode abrir ponto só com folhas de arruda, ou com um triângulo de copo de água, a pessoa entra no meio. Um triângulo com uma qualidade de erva, a pessoa entra no meio. Um círculo, uma cruz de vela, cruz de água, cruz de terra, tudo é possível trabalhar. Umbanda é a religião da natureza íntima, que é a qualidade dos orixás interna, e a natureza externa, onde a vibração deles se condensa. Então não há limite. E a gente tem uma mania humana nossa, né? De querer regras, né? A mania do matemático. Eu quero alguma coisa que me prenda, uma margem dentro da qual você tem que andar. Isso, uma ideologia, né? Porque é difícil, né? A insustentável leveza do ser.
você quer um porto seguro, né? E na Umbanda não, a Umbanda ela traz conhecimentos multimilenar e os guias que fazem isso, nós desconhecemos, mas eles trazem um conhecimento profundo. Quando o seu dirigente, o papai ou a mamãe pede para o seu guia firmar o ponto riscado ou cantado, não é porque ele está desafiando o guia, nunca pense isso, hein? Ou porque ele quer prova de incorporação do guia, nunca pense, tá? Embora o nosso medo pode achar que é isso, porque estamos com medo, e o medo é uma vibração negativa íntima. Mas não, ele sabe que o guia sabe riscar tudo. Ele dá para o guia riscar o ponto, para ele começar a dar ativação nos trabalhos. É mais por um aprendizado seu, um desbloqueio seu, do que pelo guia. Ele sabe tudo ali. E como é que a gente consegue deixar que o guia realize um trabalho? Anulando essas interferências, anulando o medo, que é um grande inimigo no médium no início. Né? Com certeza. Quando a gente crê no nosso guia, a gente sabe que qualquer movimento dele é um movimento sagrado e ativador de força, desde um giro para a esquerda, um giro para a direita, Uma batida de pé. o brado do caboclo, o brado é um mantra, vibrado naquela vibração dele, aquilo vai ativando, anulando aqueles bloqueios mentais em volta do médium, tem tudo, tem um fundamento por trás. E a Umbanda é isso, tem que deixar trabalhar dessa forma, né? A gente fala porque a gente vê muitos médios perguntando, é um momento difícil. Parece que é um momento quando você tem que escolher uma faculdade e quando entra. Ele é complicadíssimo, porque você se bate com esses paradigmas. Será que sou eu? Será que não sou eu? E é difícil para a pessoa que está começando, né? Mas vai ficar um pouco mais fácil depois que a gente quem assistiu o vídeo fica um pouco mais fácil. É o que a gente espera. Que agora o Pablo e Celso vão mostrar tudo isso que eles falaram pra gente, tá bom, pessoal? Tentar explicar, né? Então a gente vai mudar, né, o fundo, não se assustem, continua o mesmo vídeo, tá bom, pessoal? Então até já, abraço. Bem, para os nossos 4 participantes do nosso canal, voltamos para que o Pablo e o Celso possam mostrar mais na prática como que são os pontos ciscados. Não tem pergunta, só vou deixar agora na mão dos 2 mestres, Pablo e Celso, para poder explicar. Então vamos lá, pode ir. O mestre que nós estamos procurando. Só para concretizar o que nós falamos, né? Que fica de forma abstrata, se concretiza aqui, né? Um vídeo mais para os médiums novos e tal, que tem aquele embate, né, Celso? Exatamente. O que meu guia está riscando? Ah, riscou um solzinho, riscou um sol. Isso aqui é poderosíssimo. O guia sabe quando ele risca um sol num ponto. A gente não vê mais sol em ponto de guia. Mas que o pessoal, lua, flecha, tudo tem um sentido nesse octágono. Lembrando que um ponto, ele é descrito por um círculo. E lembrando que o círculo tem 360 graus, não é isso, Celso? Isso são 8 graus de um círculo, mas quando o guia pega a pemba na mão, conforme falamos, e aquela pemba acende na mão dele, quando ele abre o olho, ele vê um círculo com todos os seus raios de graduação, os 360 graus. E vê com todos os seus pontos também. Aqui é 7, mas são muito mais. Identifica uma faixa vibratória, desde a 7ª, 6ª, nível vibratório, né? 5º, 4º, 3º, 2º e 1º. E o nível neutro. Tá? Tudo tem esse fundamento. Com a pemba na mão riscando ou com a ativação, ó, perceba? Bom, com uma estrela. E esse círculo não é só um raio assim, ele é multidimensional e multidirecional. Ele passa assim, aqui ó, só uma parte dele, mas ele cruza tudo. Assim, né? Não sei se pega aqui. Não, um pouquinho. Aí pega. Então ele cruza assim, ele cruza assim, ele cruza assim, ele cruza assim. O guia vê tudo isso, aceso, luminoso, ele vai ligando os pontos, né? Olha o sol do guia aqui, ó, quando ele liga os pontos. Sol
do primeiro nível, né? Primeiro. Dá mais ou menos para que vocês entendam. Ele faz o que? Todo esse emaranhado de ligações e faixas vibratórias e níveis vibratórios, ele individualiza o Sol no primeiro nível com o seu raio até o terceiro. Olha o Sol aqui. E às vezes, eu sou um solzinho. Não, que é isso? Poderosíssimo. Isso é parte de uma onda vibratória que ele ativou. Tá? Aqui tem outros níveis. É um círculo de 360 graus. Imagina isso aqui tudo raiado. Ele pode até no sétimo nível e voltar para o primeiro. Sétimo nível e voltar para o primeiro. Simbolicamente temos 8. Aqui o octágono, não é isso, Celso? Só que o guia enxerga a visão dele, quando ele iniciar esse mistério, ela se abre de uma forma divina. Por isso que eles sabem o que fazem, tá? E muitas vezes o Sol, a Lua. Vamos fazer, primeiro, sétimo, sexto, quinto. Do quinto nível, 1, 2, 3, 4, 5. Do quinto ao quinto. Vamos passar por todos os 5. Quinto, vamos imaginar que isso aqui seja o quinto. Quinto. Ela vem até o terceiro e desce. A meia-lua do guia. Só que no seu ponto riscado vai aparecer isso. Não vai aparecer esse quadrante. E a meia-lua envolvendo o Sol. No ponto riscado do guia. Tá pegando aqui? Tá sim. No ponto riscado do guia. Isso é um baita de um símbolo que é parte de uma esfera completa de ligação de força no alto, no baixo, à esquerda, à direita, norte, sul, leste, oeste. Aqui eu me perco, sudoeste, né? Aqui sudoeste, ali sudeste. Então, e aí tem toda uma ligação com os níveis. Aqui está no terceiro nível. Ao oeste, né? Aqui oeste. Oeste, terceiro nível, à esquerda, terceiro nível, à direita. Quem está no quinto nível, por exemplo, aqui, Iemanjá, trono da vida, aqui, evolução, quinto nível, trono da lei. Lei. Esse é um símbolo atemporal ligado aos níveis da lei. À esquerda, porque tem os níveis da lei à direita. Deixa eu aproveitar e falar. Vocês antes teve um irmão que perguntou, olhando para o ponto dá para saber quem é o guia ou na linha de quem ele trabalha. Acho que mais do que isso, e talvez mais importante, lá no RG, né, ele vai mostrar isso. Mas quando ele ativar o ponto para o trabalho, é isso aqui que vai estar mais aparente. Né? Ele está ativando, aqui como o Paulo está falando, está ativando a lei. Né? Então, tendo esse conhecimento dos níveis vibratórios, sabendo os tronos, aí dá para olhar, muito embora vai ficar difícil essa identificação específica, porque a gente não está vendo essa graduação que o Pablo colocou. A gente não está vendo os 7, quanto mais não está vendo os 8 raios, né? Quanto mais as 360. Né? Então, no máximo que a gente vai conseguir ver mesmo é a Lua, é o Sol, é o arco. O arco aparece aqui também. Tá aqui, seria, né, essa mesma meia-lua, em vez dela fechar aqui, ela fecharia em linha reta. Ela vai na horizontal. Tá Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que aparentemente parece um sol, parece uma lua, parece uma flecha, mas é porque então o nosso cérebro ele tende a ligar essas imagens a algo que a gente já conhece. Nossa concepção. Mas não significa que ele está desenhando um sol, uma lua, uma flecha, um arco. Mas é porque é de Oxóssi, é o caboclo, é um arco. Não necessariamente. Estou falando bobagem? Não, é isso mesmo. Se pegar o machado que chegou, por exemplo, ele é arco dos dois lados, né? Arco de um lado e arco do outro. É isso, se você pega aqui, você cruza. Um nível vibratório aqui à direita, outro nível vibratório aqui à direita, fechado aqui, ó. Você consegue cruzar assim, consegue fazer de forma de machado. Fechando com esse. E abrindo aqui. Dá para fazer aquele que seria com arco aqui, né? Que tem aquele. Aí pegaria essa linha, essa, outra do outro lado igual. E aqui, o cabo aqui. O Celso falou, ó. E aqui na onda reta. Ó. E o machado aqui, ó. Ó o machado aparecendo.
que para nós é machado, né? Se quisesse fazer ele onda reta e atemporal, você fazia uma bola aqui. Exatamente. Então, É um machado. E aí temos que saber diferenciar que isso daqui, o que é onda reta e atemporal? A temporal, ela é curva, porque ela trabalha passado, presente e futuro, ela se abre no tempo. Linha reta é contínua, primeiro, segundo, terceiro, como o tempo que a gente já explicou externo. A aula começou 8 horas, a gente não consegue na matéria voltar na aula. 8, 9, o tempo só vai para frente. Linha reta, contínua. 1, 2, ele não volta para cá. No tempo material, você não consegue voltar no tempo. A gente consegue voltar na memória. Lá 8 horas começamos a gravar, o pensamento eu volto. Isso é atemporal. Onda que movimenta e onda que é contínua. Isso está aqui, ó. Quando o Paixão quer trabalhar com as duas ondas, ó, X, reta e atemporal. Tá? Olha o machado aqui, ó. Disso daqui saem milhões de símbolos, o arco também. Eu vou apagar aqui, para nós fazer, como já explicamos isso daí. enquanto você está arriscando, eu até me atrevo a dizer, vocês dois citaram que tem os pontos de identificação e os pontos de trabalho, né? E que, de acordo com a maioria da assistência, que ele risca aquele ponto, de acordo com a maioria que está na assistência, que vai precisar daquele tipo de trabalho. Eu talvez, eu esteja errando, mas eu insisto em dizer que ele já sabe, inclusive, quem ele vai atender. Então, eu acho que se a gente levar nessa particularidade, eu acho que até às vezes tem, não só de acordo com a assistência, mas de acordo com os consulentes especificamente. Quem já é médium de linha de passe já deve ter se deparado com isso nessa semiconsciência, né? Fala, nossa, hoje todo mundo veio falar do pai. Todo mundo, porque meu pai tá assim, meu pai fez isso. Cara, o guia já tinha. O nosso passe hoje foi tudo voltado a trabalho. Sim, exatamente. Então ele já sabe exatamente quem ele vai atender, né, quais são as necessidades, e aí o ponto de trabalho, o ponto que ele risca de trabalho é ativado justamente focado nos pacientes dele. A linha de trabalho, a abertura de caminho algum, você vai começar a vir boiadeiro nesse dia, baiano, guia que trabalha nesses campos. É interessantíssimo essa conotação. Aqui, ó, rapidamente, o arco que o Celso falou. Aqui é vida, evolução, lei, sentidos, né? Vida, evolução, lei, conhecimento, amor e fé. 7 sentidos, 7 linhas de Umbanda. Esse arco, ele passa pelo sétimo, que é vida, pelo segundo, e cruza com o sexto aqui. O sétimo aqui, sétimo, 2, 2. Na horizontal, vai de um sentido da vida à esquerda, outro à direita. Na vertical, ele vai no primeiro, segundo turno, que é do amor. Tá ligado? Ó? A irradiações da vida e do amor. Esse é um arco. Aí é um arco até bonitinho, né? E quando o seu guia faz isso aqui, ó, não fica um arco feio? Você acha que é feio, mas ele está trabalhando com a onda do sétimo irradiação. Sétima linha, sétima linha, sétima linha. E quando ele faz o que? Põe uma flecha aqui, ó, que nem passou o arco, e ela acaba aqui, ó. Você fala, que é isso, guia? Ferrou, os caras vão me expulsar. Não, está trabalhando com a onda, com um triângulo aqui, do primeiro, segundo nível, e aqui, primeiro, terceiro nível, conhecimento. E aqui ela se irradia naquela linha imaginária dos 360 graus também. Faz um fecho. Ou seja, se a gente conseguisse visualizar essa divisão do círculo, a gente poderia até entender melhor, falar, então aqui ele está indo até o nível tal, está trabalhando na irradiação tal. O máximo que a gente vai conseguir aqui é olhar aquilo que o desenho nos lembra de modo concreto. Mas se a gente tirar isso, a gente vai conseguir de forma genérica, por exemplo, interpretar, como o Paulo estava falando, se é uma coisa temporal ou se é uma coisa atemporal. Especificamente em qual irradiação vai ser mais difícil, porque a gente não consegue ver
essa graduação. Exatamente. E aqui, tudo são partes de ondas circulares, atemporal e retas. Aqui poderia ser uma flecha assim, ó. Aqui é uma flecha atemporal. Trabalha para frente, para trás, se abre aonde há necessidade. E o contínuo é um envelhecer, né? Depois que você foi gerado pela mãe, o seu caminho é só envelhecer, você não consegue voltar para o ventre, na matéria. Na sua mente, você volta quando você tinha 3 anos de idade, se projeta para o futuro, para o espírito é temporal, por isso que ele é eterno. Não tem um começo, meio e fim. A matéria não, tudo se finda. Era perecível. Isso aqui. E quando a gente vê alguns irmãos, vão apagar aqui a flecha, vou desenhar agora de forma mais... Os níveis já desenhamos, mas assim, ó. Aquele trabalho de Exu, né? De Pombagira. O dirigente fala, risca o ponto da Pombagira. É só lembrando os níveis vibratórios, né? Só lembrando os níveis vibratórios. Aí está lá a sua Pombagira, Pombagira de lei, formosa, e ela risca lá o ponto dela. Que aqui tem aquelas ondas, os níveis, né? Quinto, sexto e sétimo. Ela risca aqui para cima, até o outro nível. Até o outro nível. Aí ela risca aqui o terceiro nível. Aí ela risca isso aqui, ó. Temporal. Olha lá, minha Pombagira fez uma taça de champanhe. E algumas pessoas que não conhecem o fundamento do ponto riscado do guia podem até ironizá-la. Isso que é isso? É uma taça de champanhe. E você pode até pensar, a Pombagira é taça de champanhe, mas não é isso. São ondas vibratórias. Aqui está trabalhando sexto nível, aqui na perpendicular à esquerda, terceiro nível. É o campo de trabalho dela. Aí você apagando tudo, forma-se uma taça. A gente acaba olhando para isso e ligando a algo que a gente conhece concretamente como uma taça. E aí a gente, como acha que é uma taça, mas não tem nada a ver com taça. Como uma estrela também, eu vou dar o exemplo da estrela, né? Essa coisa também, ó. Caneta não me deixa na mão, eu devia ter ouvido o Celso. Mais uma vez a octágono só simbólica, aqui tem 360 raios e 360 círculos. Se nós imaginarmos que cada raio aqui gera um círculo, outro. E eles têm, cada um deles tem as suas divisões. Tem aqui um polo que gera outro ciclo, filho dessa matriz, é infinito. Então a gente está lá, novamente. Aí a estrela do guia, né? Aí o guia risca uma estrela assim, ó. Você vai falar, nossa, que isso, que estrela torta é essa? Olha o nível, sétimo, sétimo, sétimo e sétimo. Se ele quisesse parar no terceiro, ele vinha aqui, ó. Ainda se você permite, Pablo, até essa nuance aqui, ela está vindo até o sétimo, mas ela está pegando uma linha inferior. Exato. Dentro da divisão, né? Dentro da vibração. É tanta coisa que a gente, né? O guia foi lá e riscou aquela estrela que eles gritam, né? Aqui, ó. Isso é uma estrela. Isso é ponto? Isso é ponto, gente. Que isso? Você abre o octágono aqui, ó. Aqui está reto. Aqui está de forma curvada, que é a parte da onda temporal. E vai de um campo para outro, ó. Só você traçar tudo isso aqui, ó. Então a gente não pode, não. O guia sabe o que está fazendo, tem um fundamento por trás. Às vezes também, né? O guia está lá assim, ó. Vira de Exu lá. Aqui porque não dá para explicar sem essas linhas, para fazer sentido, né? Mas está lá, de novo. Aí tá cá, terceiro nível, terceiro nível, terceiro nível, tridente, aí ele fecha aqui.
Ah, é um copo de Exu. Não, trabalhando com ondas atemporais. Tem onda temporal e onda reta. Isso tem um fundamento pro guia. Isso, Pablo, se você me permite, é até importante levar. Estamos olhando aqui, estamos vendo como se fosse o copo, né? Isso. Mas tem um tridente aqui, né? Também. Aqui Tá simboliza lá o o tridente. tridente, ó. Né? Aqui, se ele quiser fechar aqui também, ó, um tridente para cá. Ele vai usando níveis. Aqui está no terceiro, aqui seria no sétimo. Então isso é importante para que você não ache que seu guia não cria obstáculo, porque ele sabe até aqui. O Exu está lá, simbolicamente. Pega a mão aqui, ó, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, ó. Ele ativou os pontos que ele enxerga dos níveis vibratórios. Não falei que a Pemba acende, ele vê tudo esse círculo? Só que ele ativa com o chácara da mão. Então acho que isso que é importante, né, Celso? Que dá segurança para o médium. A partir do momento que ele sabe isso, ele não tem o medo de ser ridicularizado. Isso é natural no médium, não quer dizer que os irmãos dele estão ridicularizando ele, a gente acha isso, né? E às vezes acontece aquela apagadinha que a gente falou. Ih, que isso, a gente fez errado. Olha o sol que desapareceu dos pontos dos guias, né? Tão importante essa onda vibratória aí, atemporal e reta. Olha a lua, olha a flecha, aí o guia vai lá e risca assim, ó. Aí põe a flecha que nem passou aqui e acabou aqui, ó. Que isso? Ah, que sétimo. É isso. Guia não... A gente está falando de guia incorporado, de trabalho, tá? Não estamos falando de mandalas, cabalas, que aí tem a sua métrica. Mas o guia, que a gente não vê, ele enxerga tudo perfeitamente e se abre muito em outros polos. Aí você vê quando o guia risca uma estrela, aí ele pega aqui e faz um símbolo aqui. Ele faz aqui um símbolo. São tudo partes de onda vibratória daquilo que ele enxerga. E que ele vai ativando conforme a necessidade. Exatamente, parte de uma onda aqui, já é um símbolo completo. Então esses exemplos tirados são exemplos clássicos que nós vemos em trabalhos daqueles mais antigos, que não se incomodam não. Ah, um caboclo sete pedreira. Aí ele vai e faz isso aqui, ó. Um ponto dele, uma estrela, uma flecha. Aí ele é sete pedreira, desenha uma pedreira. Parte de uma onda vibratória, ó. Entenda isso. Para nós, ele é pedreira e chama pedreira, mas não. Está trabalhando com essa parte dessa onda vibratória. Então, talvez um recado importante para deixar aí para os médiuns que têm dúvidas, dificuldades e falta de confiança na hora de riscar o ponto confie e não há essa necessidade de interpretar o que significa aquele ponto, porque a gente vai ver com os nossos olhos, com a visão limitada que a gente tem e com aquela coisa de associar com o que a gente conhece de modo concreto. O guia está vendo muito além daquilo, muito além. É isso mesmo, acho que o nosso tempo já deu aqui. E é isso aí, gente. Confia no seu guia, ele sabe o que ele faz, né? Parte desse conhecimento a gente aprendeu lá com o saudoso mestre Rubens, que através da sua psicografia, dos mestres da luz que acompanham ele, trouxe alguma luz sobre esse assunto. Que vem afirmar e fundamentar que nós devemos confiar no seu guia. Que se para alguém parece uma mera estrelinha ou uma mera cruzinha, isso tem fundamento no guia e ele sabe o que ele faz. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Axé Até para a todo próxima. mundo.